Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. A gente hoje fala sobre a campanha Faça Bonito, uma campanha de conscientização, né, no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E para falar sobre esse assunto, a gente tem a presença do vereador Paulo Henrique, também dos nossos convidados do Conselho Tutelar aqui de Tupã, o Lucas e a Leda. Eu vou abrir aqui esse segundo bloco, uma pergunta do vereador Paulo Henrique, que estava para fazer no encerramento do primeiro bloco. Vamos lá. Não, até para a gente ir aprimorando o olhar para isso, porque eu acho que quando tem a denúncia é porque geralmente alguma coisa já aconteceu e às vezes isso não tem como mudar. Essa marca fica praticamente para a vida toda nessa criança. Então, vocês que estão no dia a dia, que estão aí acompanhando, se existe algum sinal, até mesmo da criança, mas às vezes até mesmo do abusador, de alguma característica, de algum tipo de brincadeira, de algum tipo de atitude suspeita que possa nos levar a crer, até mesmo da gente poder evitar que realmente aconteça esse abuso propriamente dito na própria pessoa. Existem, eu acho que por parte do abusador, ele vai barganhar, né? Ele vai tentar conquistar aquela criança, tentar conquistar aquele adolescente, né? Hoje em dia existem alguns valores relacionados a um telefone novo, a uma roupa bonita, né? A não sei, um açaí que seja, enfim, dependendo da forma com que ele quer abordar a criança, ele acaba conseguindo comprá-la, né? Agora, em relação ao comportamento da criança, é ter um olhar mais cuidadoso para as atitudes da criança. Se ela começou a ficar calada, se ela começou a ficar isolada, às vezes ela começa a se cortar, às vezes ela fica quietinha no quarto dela, para de se comunicar, ela pode parar de fazer as atividades da escola, dar um pouquinho mais de trabalho, pode apresentar uma rebeldia, uma violência, pode não querer estar na presença daquela pessoa, né, não se sentir mais confortável, segura com aquela pessoa. Então são sinais assim do cotidiano. O que de repente eu estou vendo de diferente no meu filho? O que de diferente mudou no comportamento dele, né? E para isso nós temos inclusive parceiros de um projeto Psicólogos do Bem, que são 20 psicólogos daqui de Tupã, que atendem crianças vítimas de abuso e exploração sexual, crianças e adolescentes, né? Aqui da nossa cidade, de forma voluntária, né? Que legal. Fica até um convite para os demais profissionais que queiram entrar nesse projeto, né? Para trabalhar com a gente, porque é a partir daí que a gente tenta tratar as nossas crianças a longo prazo. Vocês que direcionam para esses profissionais? Nós encaminhamos. Vamos falar como é que está a estrutura hoje do Conselho Tutelar, quantos conselheiros fazem parte, o horário de atuação, vocês também fazem blitz no fim de semana, como é que é o trabalho de vocês? Dia a dia. Certo. O Conselho Tutelar é composto por 5 conselheiros, né? Atualmente somos eu, a Leda, a Annelise, a Fabiana e a Aline. Atendemos aqui na rua Goitacazes, número 701, das 7 da manhã até as 5 da tarde. O telefone é 3491-2193. Com relação a essa questão de blitz e tudo mais, que o pessoal fala, se volta um pouco numa questão que tem ainda um entendimento até da população, a gente também vem tentando mudar um pouco era no isso. meu tempo, quando eu ia na boate lá, o Conselho Tutelar pela porta, então a gente já era menor e já entrava. Se tem um entendimento muito de que o Conselho Tutelar é uma espécie de polícia de criança, e não é bem assim, nós somos um órgão de proteção para dar o amparo para aquela criança que está com o seu direito violado, né? Então, já teve situações da mãe de vizinhos ligar, meu vizinho aqui, ele é adolescente, está traficando. Pera lá, isso é com a polícia, o conselho não vai falar, mas ele é menor, é com vocês. Não, não é. O Conselho Tutelar é direito violado, situação de maus tratos com relação à criança, abuso sexual, que é o que a gente estava falando, exploração. Nesse âmbito que o conselho entra, né? Aquele adolescente que ele está cometendo uma infração, não é com o conselho, é com a polícia, com os órgãos competentes, né? Então, a questão de ter blitz, isso é uma ideia antiga, que tinha, até porque acontecia muito, muito. Na verdade, no início, né, do próprio ECA, o ECA é de 1990, até o começo agora da última década, se tinha essa visão dos próprios conselheiros atuavam eu lembro assim, tinha uma abordagem. Eu lembro disso. Festa, por exemplo, eu baixava lá o Conselho Tutelar para ver, tem menor consumindo bebida, principalmente, né? antigamente, hoje em dia está mais difícil, mas antigamente tinha muita festa open bar, aquelas festas de cerveja real, open bar,
e que elas eram literalmente proibidas para menores. Exatamente. E aí, às vezes, o conselho... Continua sendo. Não, continua sendo, mas naquela época eu lembro que hoje em dia diminuiu muito isso. Mas naquela época o conselho tutelar ia, realmente participava, mas às vezes, por mais que era bebida liberada, ainda liberava para maior, tipo 16 anos em diante. Começou realmente a ter um impedimento de menores de 18 depois de uma década para cá, que eu veio acompanhando. Porque que acontece? Por exemplo, a questão da venda de bebida mesmo para menores, né? A gente tem uma legislação estadual que aponta que quem tem que fiscalizar a venda de bebida para menores é a Vigilância Sanitária e o PROCON. Não tem nada a ver Ou com seja, o não é o Conselho Tutelar. Exatamente. Só que ainda o pessoal tem essa ideia de que seja o Conselho Tutelar, né? E o que acontece? A gente vem passando por capacitação, temos hoje bastantes doutrinadores a respeito do ECA e que eles vêm tentando mudar essa roupagem e essa visão que todos têm com relação ao Conselho, né? O Conselho não é um órgão de repressão. É importante isso porque muitos adolescentes e crianças têm até medo de vir pedir um auxílio, uma ajuda para nós conselheiros, né? Para o Conselho Tutelar, justamente porque tem aquela visão ruim do órgão, né? E o órgão não é isso. A gente tem tentado mudar isso justamente para que aquela criança ou adolescente que está sendo vítima, ela nos procure, porque ela sabe que ali ela vai ter um amparo, que ela vai ter Vocês não estão lá para penalizar a criança. Exatamente. Vamos pensar num caso hipotético assim. Certo. Chega a denúncia para você, para a gente entender o mecanismo de funcionamento. Chega uma denúncia para vocês que em determinada casa, em determinado bairro, tem o pai e a mãe que está explorando sexualmente a criança, ou seja, assim, tá rifando o adolescente para sexo, assim, um exemplo. Chegou essa denúncia para vocês, qual que é o procedimento do Conselho Tutelar? Porque aí já é um caso de polícia, assim, mas é uma denúncia que deve ser apurada. Como é que é o trabalho de vocês? A denúncia chegando até nós, a gente automaticamente já aciona a DDM, né, a Delegacia da Mulher, e notifica, tem um estudo relacionado a essa denúncia, né? Então a gente procura saber, notificando a família, buscando compreender em parceria com a delegacia, né? E aciona também o CREAS, né? Que é um órgão que trabalha com o vínculo da família, porque quando chega nesse ponto, né, ou seja por cultura ou por realmente um comportamento dali, a gente entende que o vínculo familiar está desestruturado. Sim. E quem trabalha o vínculo é o CREAS. Então a gente notifica a família comparece até o Conselho Tutelar, onde ali é feito todo um estudo em relação a essa adolescente, para compreender, né, a forma com que ela é vista dentro de sua casa, para entender a questão, a estrutura familiar e assim trabalhar com os outros órgãos, mas esse processo da investigação em relação a, no caso, a comercialização do corpo da jovem, né, é a polícia que realiza. Né? Já há situações em que a própria adolescente ou o adolescente, ele acaba de forma espontânea trazendo essa informação, né? Durante um atendimento, antes mesmo da polícia iniciar a investigação e tudo mais, ele traz, realmente está acontecendo isso comigo, eu estou sendo vítima de abuso ou de exploração sexual. Aí o adolescente trazendo essa fala, a gente já passa essa informação também para a delegacia e já toma uma medida de proteção. Agora, se ele não trazer essa fala, aí a gente tem que aguardar o serviço da polícia de toda a investigação para poder tomar uma medida. Uma dúvida, porque hoje em dia a gente sabe que o celular virou uma ferramenta na mão das crianças, cada vez mais novas, cada vez elas têm mais acesso à internet, e a gente sabe que a internet é uma caixinha de surpresa. E como lidar com isso? Porque o que eu vejo, não sou pai ainda, mas eu vejo alguns amigos comentando, é que hoje em dia os adolescentes acham normal mandar, às vezes, fotos delas mesmo, nuas em outras situações para outras pessoas, porque às vezes elas nem conhecem, às vezes que elas conheceram pelo próprio celular. Nesses casos, caso o pai identifique, tenha isso dentro de casa, o Conselho Tutelar tem alguma forma de ajudar esse pai a abordar esse assunto? Porque não é fácil hoje em dia você ter isso dentro de casa, né? Você pega a tua filha mandando nudes para um adulto. Eu não sei se é adulto. Para um menor teria problema, ou se for um adulto aí que configura o acho que tem problema de toda forma. Né? Mas a minha pergunta não é o problema. Minha pergunta é como tratar esse assunto. Às vezes o pai que está assistindo isso daqui,
às vezes até mesmo pela falta de instrução. Mas para quem que eu vou? Eu descobri que minha filha eu entrei no quarto e peguei minha filha tirando uma fotinha e mandando para alguém. Eu não sei para quem que ela mandou. Como abordar esse assunto? De que forma abordar esse assunto? Quem eu procuro? Não vou procurar a polícia, até mesmo porque não tem lógica nesse momento. Mas quem procurar? De que forma procurar? É no conselho tutelar que eu posso encontrar essa força? Eu acho que assim, é muito da estrutura familiar, né? É a compreensão do comportamento daquela jovem, é entender o porquê que ela está querendo se aparecer daquela forma, mostrar o que ela quer conquistar, o que ela quer atingir, se mostrando daquela forma. Então, nós, enquanto conselheiros, a gente acaba ofertando o atendimento psicológico para entender, para compreender essa jovem, essa adolescente, enfim, né, tanto em parceria com o Ambulatório de Saúde Mental, quanto com esse projeto dos Psicólogos do Bem. Porque isso é muito relativo, né, Paulo Henrique? Os jovens hoje eles estão bem precoces em relação a relacionamentos, né? O envolvimento deles, uma questão de valorização do corpo, né? Da valorização ali do âmbito familiar, é um pouco diferente talvez da nossa época, né? E é difícil assim falar, olha, você tem que recorrer a tal pessoa. Isso daí é uma questão de educação, é uma obrigação ali de um diálogo familiar, né? Da família explicar para essa jovem o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, as consequências daquela ação dela, né? O que ela pode atingir fazendo aquilo e entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Por isso que a gente acaba ofertando o acompanhamento psicológico. Mas a ideia é que se o pai estiver vivendo essa situação em casa, ele pode procurar sim um conselho tutelar até mesmo para encontrar essas soluções, essas ideias de como lidar com esse assunto. É que nessa relação, enquanto conselheiros, nós não temos como atuar senão esse encaminhamento. Sim. Porque assim, nós vamos questionar, pai, por que sua filha está fazendo isso? O que está acontecendo na sua casa que está levando? E ele precisa saber o que está acontecendo dentro da casa dele, né? Então ele enquanto pai ou ela enquanto mãe, ela precisa tomar o papel de pai e mãe, e isso ali dentro da casa deles, né? Eles têm que ter a rédea dentro da casa deles. Aí o que o conselho seria acionado? Se essas fotos estivessem sendo comercializadas, por exemplo, né, se alguém estivesse ganhando dinheiro com isso, ou se houvesse uma divulgação dessa foto e a família estava sendo omissa, né, aí a gente pode entrar cobrando da família, do pai e da mãe. Ou se a adolescente está encaminhando para um maior de idade, né? Então Sim. o pai também pode estar pegando esse celular com essas fotos, está levando sim até a delegacia para confeccionar um boletim de ocorrência, né? Para investigação. Enfim, assim, as novas tecnologias, elas também facilitaram principalmente também o acesso do abusador, né? Sim. A gente vê Com certeza. que, por meio de uma conversa no WhatsApp, né, ou uma outra rede social, ficou muito fácil também. A gente vira e mexe, estoura aí algum caso nesse porte envolvendo já pedofilia, né? Principalmente a Polícia Federal, que desenvolve bastante campanha nesse sentido. Gente, infelizmente, estamos na reta final aqui do programa. Eu queria passar a palavra para a Leda, depois para o Lucas, para deixar uma mensagem para quem puder ajudar na questão da denúncia, entrar em contato, divulgar mais uma vez o site para entrar ali para conhecer o conteúdo, e que é importante a gente ter esse conhecimento e tocar num assunto, como vocês falaram, muitas vezes é um tabu, mas a gente tem que falar, né? Tem que tocar nesse assunto. Isso, é reforçar, né, o pedido da divulgação do nosso trabalho deste ano, que ele está ele está abraçando todo o público de forma lúdica, de forma tranquila para se compreender, mas em qualquer dúvida em respeito a isso, se está acontecendo ou não um abuso, ou qualquer uma outra forma de negligência ou maus tratos à criança, nós estamos disponíveis. Perfeito. Convidar todo mundo também para acessar o site, para estar conhecendo o nosso material. Um material excelente, com vídeos excelentes, temos videoclipes, gravado com artistas da região, né, de Tupã. Então, assim, entre no site, né, tupan.sp.gov.br/Faça Bonito, que tem um material lá falando sobre toda a campanha, tirando até algumas dúvidas, né, que porventura venham a ter, né. Então, visitem, acessem, qualquer dúvida, entrem em contato com o conselho, com a delegacia. E lembrando que as denúncias, elas são anônimas. Isso, tá certo. Paulo? Antes de mais nada, agradeço o Lucas e a Leda por terem vindo aqui hoje, falado um pouquinho para a gente
o que é o trabalho do Conselho Tutelar. Às vezes a gente entende como sendo algo que vai fiscalizar, mas pelo contrário, acima de fiscalizar, está para garantir os direitos das crianças, para garantir que não haja nenhum abuso sobre isso e quem esteja assistindo que precise também ter um entendimento de como realmente lidar com os seus problemas dentro de casa, o Conselho Tutelar entendeu que está lá para poder realmente orientar e te trazer essa forma de lidar com os seus problemas. Eu acho que é fundamental isso. E principalmente que os pais entendam o que é realmente um abuso dentro da casa. Isso não é simplesmente uma coisa que com o tempo vai passar. Ah, mas foi uma coisinha singela, uma coisinha... Não, isso realmente vai impactar na vida dessa criança pelo resto da sua vida. Então, assim, é fundamental os pais, as mães, os familiares que convivem com essa criança, que entendam, que acompanhem, que não deleguem, né, a criação para o celular ou até mesmo para uma escola, que hoje nem isso nós estamos podendo ter, mas que principalmente acompanhem o dia a dia dos seus filhos e, se caso precise de um auxílio, procure realmente o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, ou até mesmo a delegacia, mas não deixe de cuidar da sua família, não deixe de cuidar do seu lar, porque isso realmente vai trazer um ganho gigante para a vida dessa criança. Tá certo. Queria agradecer mais uma vez a presença do vereador Paulo Henrique, do Lucas, da Leda, e a gente vai encerrar de uma forma diferente. A gente vai encerrar com o clipe, que é o tema dessa campanha, gravado, como o Lucas falou, com artistas da nossa cidade e região. E a gente encerra esse programa, que espero que ele seja um programa que leve você a refletir e ficar atento a, infelizmente, esse problema que enfrentamos em nossa sociedade. Muito obrigado e a gente se vê num próximo programa. Faces de dor na terra, milhões na escuridão, violência sem razão. Sei que o amor supera, o carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? Todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Deixe uma porta aberta pra quem quer recomeçar, pra quem quer realizar. A força do bem supera, oportunidade é transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? Todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, carinhos de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, abrace uma nação,